Olá, meus irmãos, boa noite. Nós estamos reunidos para cultuar a Deus, para exaltar o nome do Senhor. Você já deve ter percebido onde eu estou, né? Resolvi fazer essa surpresa para os irmãos, gravar diretamente da igreja, fazer nossa transmissão diretamente aqui da nossa amada igreja. Não é fácil olhar para os bancos vazios, apenas eu e Deus aqui, mas com certeza a igreja está reunida para adorar e exaltar o Senhor. Nesses 4 meses nós temos passado momentos difíceis, onde a saudade aperta, onde a vontade de nos reunir é grande, mas sabemos que o momento requer de nós um tempo de espera. Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas. Mas o que é interessante pensar é que Eclesiastes não fala que não existe um tempo de cultuar a Deus. Mesmo estando juntos ou afastados, todo o tempo é tempo de adorar, de cultuar o Senhor. E como eu disse, resolvi hoje fazer essa surpresa, gravar aqui da nossa igreja, fazer o nosso culto do púlpito da nossa igreja, púlpito esse que saudade é grande de estar ocupando, como ocupamos sempre ao longo desses anos, onde a palavra de Deus tem sido ministrada. E hoje, conversando em família, eu falei, não, eu vou lá para a igreja, eu vou gravar a mensagem, fazer a transmissão diretamente da igreja, para que você possa participar. Quero te convidar que você possa compartilhar essa transmissão, que você possa colocar aqui nos comentários a sua participação, para que tenhamos uma maior interação. E o meu desejo nessa noite é que o Senhor fale com você através da palavra de Deus. O fato de estarmos aqui na igreja é simplesmente para dizer que logo, se Deus quiser, nós vamos voltar e vamos continuar cultuando a Deus aqui. Ou então, nas nossas casas, não importando tanto o local. Praticamente o local do culto é sempre melhor, onde nos congregamos. Mas em casa ou aqui no templo, nós vamos adorar e exaltar o Senhor. Como sempre, ao sair da igreja, lembramos daquele texto de Atos 5:42 que está na parede da saída, que você deve se lembrar muito bem. Todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. E é isso que vamos fazer nessa noite. Anunciar Jesus Cristo, o Evangelho, a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos dar início ao nosso culto ao Senhor. Pense que você está na igreja, pense que você está como você fazia sempre, e com todo temor, com toda adoração, com toda devoção a Deus, vamos cultuar a Ele. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, obrigado por estar aqui, Senhor, neste púlpito, neste local onde a Tua palavra é pregada, aonde o Senhor fala. Tu sabes da tristeza do coração de não podermos estar reunidos, mas nós temos a alegria de saber que existem os meios tecnológicos e nós podemos juntos adorar o Senhor em várias partes desta cidade. Oh Deus, seja exaltado no nosso meio, receba toda a adoração, receba todo o louvor, que suba com aroma suave diante do Teu trono. Assim, ó Deus, nós oramos, suplicando que o Senhor permita-nos, ó Deus, a chegar diante de Ti, e que as palavras dos nossos lábios, que o meditar do nosso coração, sejam agradáveis à Tua presença, Senhor nosso, Redentor nosso, nosso Salvador. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, vamos ler o texto de Romanos, capítulo 11, verso 36, e esse texto nos diz assim, vou ficar para o lado de cá, fica mais fácil. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, ao Senhor, toda a glória, eternamente e para sempre. Amém. A Deus sejam dadas todas as glórias, todos os louvores.
E é isso que queremos fazer nessa noite. A Deus demos glória. Vamos louvar o Senhor com este hino. Demos glória por seu grande amor, o Filho bendito, por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Seu Filho bendito por nós todos deu. E nós temos que exaltar a este Deus que tal prova de amor provou ali na cruz do Calvário, em meu lugar e no seu lugar. Vamos orar mais uma vez em adoração a este Deus. Senhor, porque para Ti são todas as coisas, tudo é para a honra e glória do Teu nome. E nós, ó Deus, reunidos em nossos lares, em várias partes aqui, neste momento, queremos Te adorar, Te bendizer, glorificar o Teu nome. Ó Deus Santo, obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado a Deus porque temos o privilégio de fazer parte deste corpo, desta igreja. E nós fomos chamados, eleitos pelo Senhor, para Te adorar, para Te bendizer, para exaltar o Teu nome. E assim, ó Deus, nós Te glorificamos e exaltamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, o texto de Atos, capítulo 3, versículo 19 e 20, nos diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos
para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento. Nós precisamos nos voltar para Deus e experimentar do perdão dele, perdão contínuo, o perdão que somente Ele tem para nos oferecer. Nós precisamos beber da água da graça que veio do trono de Deus para as nossas vidas e viver para a glória do Senhor. Nós vamos orar neste momento, clamando o perdão de Deus, clamando que Ele nos perdoe. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Lembre-se, você é pecador. Você precisa do perdão de Deus. Urgentemente se voltar para Ele em arrependimento. Vamos orar? Deus amado, Deus Todo-Poderoso, humildemente nos achegamos diante de Ti, Rei de glória, Rei Todo-Poderoso, e clamamos o Teu perdão, Senhor. Oh Deus, nós somos tão pequenos, nós somos tão falhos, temos feito coisas que desagradam a Ti, pecados que acalentamos no coração, pecados que são nutridos dia após dia e sem o arrependimento devido. Ajuda-nos, ó Deus, perdoa-nos. Nós carecemos de Ti, nós carecemos do Teu perdão. Grandioso Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa Teu povo, faz-nos, ó Deus, dia a dia, um povo santo, um povo que exalta e glorifica o Teu nome. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus irmãos, nós vamos cantar uma canção neste momento. Que você possa, mesmo que na sua casa, cantar juntamente conosco. Essa canção fala sobre um rio de águas que vem do trono de Deus para as nossas vidas. Nós vamos louvar a Deus com esta canção. Vamos cantar? Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Cante aí na sua casa, louve a este Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono,
Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Oh Senhor nosso Deus, Tu és a fonte, Tu és a vida, Tu és o Senhor. A nossa vida não tem sentido sem Ti. Nós somos como terra seca, árida, sem o Teu Espírito, sem o Senhor, nós estamos mortos. Ah Deus, que dia após dia possamos viver para a Tua glória, possamos viver para Teu louvor, possamos viver, ó Deus, na expectativa que dentro em breve estaremos com o Senhor. Agora, Deus, suplicamos que o Senhor fale conosco através da Tua santa palavra. Fala, Senhor, fala, porque os Teus servos querem ouvir a Tua voz. Que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e que sejamos edificados com o poder da palavra de Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus queridos, nós vamos neste momento receber a instrução da palavra de Deus. E nós temos falado na série do Evangelho de João, e aí chegamos agora no capítulo 7. E nós vamos, para a nossa instrução nessa noite, ver dos versículos 25 a 39. Se você puder, abra a sua Bíblia em João, capítulo 7, do versículo 35 a 39. E nós já vimos na semana passada a oposição, a incredulidade dos líderes judeus, da multidão, da própria família, dos próximos de Jesus, os seus irmãos. E hoje eu gostaria, queridos, de falar sobre esse rio de água viva que Jesus tem a nos oferecer. Verso 25 até o verso 39, assim nos diz a palavra do Senhor. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele que procuram matar? Eis que ele fala abertamente, nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós todavia sabemos de onde este é. Quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque veio da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? O que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou vós não podeis ir. No último dia, o grande dia da festa,
Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Esta é a palavra do Senhor. Meus amados, água, um elemento tão precioso para as nossas vidas. A água é um recurso natural de valor imensurável, vital para o equilíbrio, para o funcionamento, não apenas do nosso corpo, mas também do ecossistema, para a manutenção da vida. 2/3 da terra são compostos por água, dos quais 97,5% são águas ou água salgada, e estima-se que somente 0,77% esteja disponível para o consumo humano. Segundo alguns dados do passado, estimam-se que 748 milhões de pessoas não possuam acesso de fonte sustentável à água potável no mundo. E aproximadamente 1,8 bilhão de pessoas utilizam água contaminada. Tudo indica que uma grande parte da população mundial está sujeita a contrair doenças que podem inclusive levar à morte por falta de saneamento, por falta de uma água pura e saudável. Quando nós olhamos para a Bíblia também fala sobre a água. Sabemos que a água é citada nas Escrituras desde o seu início. Basta você olhar, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, verso 6, onde o Senhor Deus disse: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. A água sempre esteve presente na vida do povo de Deus. A água está no dilúvio com Noé, Gênesis 7,17. Na saída do povo do Egito, quando a água do rio se transforma em sangue, Êxodo 7,17, quando ela se forma um obstáculo para o povo, na forma de mar, Êxodo 14, verso 16. Ainda a água traz a ideia de refrigério, já presente nos Salmos: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. O salmista percebeu que nos momentos de clima quente em nossa vida, nós recebemos o refrigério que vem do Senhor. Assim como a água nos refrigera, o Senhor também nos refrigera. E ainda, queridos, Jesus se identifica com a água, como elemento que traz vida, que mata a sede, que refrigera. Certa vez, aqui neste evangelho, que nós já vimos a exposição, lá no capítulo 4, Jesus conversou com uma mulher samaritana, e ele diz para aquela mulher: quem beber desta água nunca mais terá sede, água que refrigera a alma. A mulher samaritana possuía uma alma triste, abatida pela solidão, pelo pecado, pela discriminação. A sua alma devia queimar sob o fogo do ódio, do rancor, da mágoa, mas era-lhe necessário, diz o texto bíblico, que Jesus passasse junto àquela fonte e encontrasse aquela mulher essa que já havia contraído diversos casamentos e matrimônios, e o último homem não era o seu marido. E sobre o sol escaldante do meio-dia, aquela mulher vai à fonte, e Jesus diz para aquela mulher: mulher, dá-me desta água. E Jesus propõe para aquela mulher que ela receba da água da vida. O texto de João, capítulo 4, narra este fato, diz que a mulher voltou para a cidade, e o que me marca nesta cena é que ela voltou para a cidade e ela deixou o seu cântaro. E João faz questão de mencionar isso, que aquela mulher deixou um cântaro, ela deixou um cântaro pesado junto à fonte. E que cena linda! Ela deixou um elemento que talvez havia se perdurado por muitos e muitos tempos na vida daquela mulher,
O cântaro ficou junto ao poço. O recipiente que levava diariamente a água, incapaz de matar definitivamente a sede daquela mulher, ficou ali e ela seguiu, levando a notícia aos povos, avisando o que Jesus fizera, de Jesus que deu perdão, salvação, a água da vida. Sabe, meus queridos, nós vivemos com pessoas que estão desesperadas pela água. Aqui em Jaboticabal, nós estamos acompanhando alguns lugares, estão reclamando pela falta de água. Alguns bairros ficaram até 4 dias sem água, e nós sabemos quanto isso é incômodo, ainda mais neste momento de pandemia, onde nós temos que lavar as mãos o tempo todo, onde nós devemos o tempo todo lavar nossas vestes, quando saímos às ruas. Isso trouxe incomodação, desespero de viver sem água. E que desespero que é! Viver sem a água é um desespero. Recentemente a alegria tomou conta de alguns nordestinos com a transposição do rio Amazonas, do rio São Francisco. E o que é interessante, queridos, é que a água é tão essencial, mas às vezes nós menosprezamos, nós deixamos de lado. Beba da água da vida. Beba da água da vida. Jesus sabe o quanto é desesperador viver sem água, afinal, Ele mesmo sentiu sede desesperadora, para que nós pudéssemos matar nossa sede, a pior de todas as sedes, a sede da alma, a sede de Deus. O salmista diz: eu tenho sede, a minha alma tem sede de Deus. E essa sede só pode ser saciada pela água viva, que é Jesus Cristo. Sabe, meus amados irmãos, como eu disse, não era a primeira vez que Jesus, publicamente, neste Evangelho, convida os pecadores a crerem em seu nome. Também não era a primeira vez que ele pintava a salvação sendo beber da água, conforme eu disse, com a mulher samaritana. Mas aqui, queridos, é interessantíssimo, porque depois, lá no capítulo 4, de falar com a mulher samaritana, nós encontramos o mesmo Jesus, no capítulo 6, diante de uma multidão faminta e sedenta, que o seguia por causa do pão. E Jesus diz para aquela multidão: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, quando se fez carne e habitou entre nós, vivendo sem pecado, cumprindo a lei em nosso lugar, sendo obediente ao Pai até o final da vida na terra, e por fim morrendo na cruz, o justo no lugar dos injustos, para salvar o pecador da ira de Deus, e no terceiro dia, após o seu sepultamento, ele ressuscita vitorioso sobre a morte. Esse Jesus, ele nos proporcionou a única condição para a salvação. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a plena satisfação em Deus. Somente nele nós podemos encontrar a fonte da vida. Somente nele. E o nosso texto, queridos, nesta noite trata de como receber e beber da água da vida. Mas eu gostaria, queridos, de olhar alguns obstáculos antes de falar de receber desta água e beber desta água da vida. Eu gostaria de falar de alguns obstáculos que se interpõem na transposição da graça de Deus para as nossas vidas. E quantas vidas hoje estão sedentas, secas, não por esta água, mas pela água da vida. Quantas e quantas vidas hoje que até mesmo se dizem religiosas, como os líderes judeus, ou mesmo parte da multidão, mas estão sedentas. A água está presente, a água está disponível,
mas não é qualquer água, e ela não pode ser manipulada. E eu quero falar, pelo menos aqui, queridos, de dois obstáculos inicialmente, e depois do beber da água: a cegueira e o controle. O nosso texto em questão, queridos, em primeiro lugar, fala da obstinada cegueira da incredulidade. Os versos 25 e 27 narram isso para nós. A cegueira obstinada da incredulidade fazia os moradores de Jerusalém pressionarem as autoridades, bradando contra Jesus. Parafraseando o texto do verso 25 a 27, é como se eles dissessem o seguinte: calem a boca desse herege, prendam-no, matem-no, não aguentamos mais essa perturbação. Será que agora os líderes creem nele? Não pode ser, não pode ser, afinal, falta a este homem todas as credenciais necessárias. Eles estavam cegos. Sabe, queridos, é interessante que o brado da intolerância, da cegueira espiritual, do coração, não consegue conviver com a verdade de Deus. Não consegue conviver com a verdade de Deus. Os versos 25 a 27 é muito interessante, porque eles dizem isso: não é este aquele que procuram matar? E depois a multidão clama dizendo: será que ninguém está vendo isso? Não calam este homem. Aqui, queridos, no nosso texto, nós temos duas informações mentirosas, duas famosas fake news, né? Primeiro, como bem argumentou Riley, ele disse o seguinte, quando eles afirmam lá no verso 27, sabemos de onde ele veio, sem dúvida queriam dizer que Jesus nasceu em Nazaré e consequentemente era galileu, e essa naturalidade desqualificaria Jesus como o Messias. E sabe, queridos, eles estavam ali dispostos não a abraçar e aceitar o Evangelho, a graça, a água viva, mas eles estavam apegados meramente à mentira, sendo propalada ali. A verdade, porém, queridos, é que Jesus nasceu em Belém, Mateus 2, o verso de 1 a 6. Jesus pertencia à tribo de Judá, e Maria e José faziam parte da linhagem de Davi, Mateus 1, verso de 1 a 7. Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, Mateus 2, verso 23. E quando Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos, ele passou a morar em Cafarnaum, Mateus 4, verso 23. Ambos na Galileia, e tudo para que se cumprisse a profecia do Antigo Testamento. Sabe, queridos, seria portanto espantoso imaginar que os judeus não teriam descoberto estas coisas ou delas não soubessem. É impressionante a maneira como eles estão apegados à mentira como uma verdade para eles. E ainda mais estão preocupados com genealogias. Basta você olhar lá o capítulo 1 de Mateus, o histórico das famílias judaicas. Mas ao invés de olhar para esta origem da linhagem de Davi, vindo de Belém, conforme a profecia, eles afirmam: sabemos de onde ele veio. Verso 27, sabemos de onde ele veio. Sabe, queridos, no mínimo era meia verdade ou uma verdade distorcida. Era uma verdade distorcida para não lidar com a verdade, com o fato, face a face, frente a frente. Segundo, os moradores de Jerusalém também estavam errados ao afirmarem: quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é ou de onde ele é. Está lá no verso 27 ainda. Queridos, como assim? Como eles não saberão de onde ele vier? Como não saberiam? Havia uma profecia muito bem conhecida entre os judeus, segundo a qual o Cristo viria da cidade de Belém, Miqueias, capítulo 5, verso 2, e tanto sabiam dessa profecia, que alguns homens daquela mesma multidão de Jerusalém afirmaram que o Messias viria de Belém. Lá no verso 42, se você observar, diz assim: não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Ademais, queridos, o próprio Herodes
ficou perturbado com a história do nascimento do menino dito rei dos judeus, consultando os sábios conselheiros. E aí o texto diz lá em Mateus 2, versos 5 e 6, os principais sacerdotes e os mestres da lei foi informado por eles que o Cristo nasceria. Então falar que não saberiam de onde vinha o Messias era outra inverdade, outra mentira. Sabe, queridos, seria um absurdo pensar que haviam se esquecido da profecia. Sabiam sim, sabiam de onde viria o Messias, de Belém. Sabiam sim que Jesus nasceu em Belém, na terra de Judá. Depois foi criado em Nazaré, e então exerceu seu ministério com residência fixa a partir de Cafarnaum. Todos sabiam, se não todos, por mera desinformação, desinteresse sobre a pessoa de Jesus, ou por causa de uma confusão ou discussão, no mínimo os líderes, os mais bem informados, sabiam sim. Mas o problema é que tanto ontem, no passado, nesse contexto, como hoje as pessoas, pela dureza do coração, preferem viver dos fatos distorcidos, da desinformação da verdade, de mentiras criadas, arranjadas e organizadas ao bel prazer. Geralmente as pessoas não querem ter as suas verdades e os seus absolutos confrontados com as verdades de Deus. É por isso que muitas e muitas vezes, e nós vamos ver isso crescer cada vez mais, querem calar a voz da palavra de Deus. Meus queridos, o apóstolo Paulo nos adverte lá em Colossenses 2, verso 8, não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e intervenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Paulo em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 5, ele diz: pois virá um tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada os ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Vós, porém, deve manter a sobriedade de todas as situações, não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar a boa nova e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Tudo isso por causa da cegueira, da incredulidade. Tanto no contexto de Jesus quanto nos nossos dias, as pessoas não querem ser confrontadas pela verdade do Evangelho, pela verdade da palavra de Deus, que coloca o pecador no seu devido lugar. Mas há aqui, queridos, um segundo obstáculo que nós podemos destacar. Além da cegueira da incredulidade, o que vemos aqui é a incansável tentativa de controle. Versos 28 até o verso 36. Sabe, queridos, não conseguindo calar a voz da verdade, não conseguindo calar a voz de Jesus, incrédulos, cegos, obstinados, agem na tentativa de escrever a história no seu próprio modo, da sua maneira. Veja que esses moradores de Jerusalém tentaram fazer com Jesus, e note isso, tentaram que os líderes ouvissem a sua voz e calassem a Jesus. Olha o verso 28 a 30. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo. E aí vem algo belíssimo no versículo 30. Mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a hora. Jesus disse ao povo mais religioso do mundo da sua época, isso é sem exagero, as pessoas mais apegadas à lei da sua época, que distorciam fatos para prevalecer os seus desejos e suas verdades, quando na verdade eles não conheciam a Deus. E essa palavra conhecer é muito bela aqui. Eu conheço o Pai, vocês não conhecem. Paulo vai dizer em Atos capítulo 17, ao Deus desconhecido.
E até os dias de hoje, muitos que se dizem religiosos, frequentadores de igreja, mas que não conhecem a Deus, não conhecem a Deus de fato. E aquele povo indignado por terem sido desmascarados pela verdade e ouvido que ele, o Senhor Jesus, não só conhecia Deus, como também fora por Deus enviado para revelar-se aos homens, conforme o verso 29, tentaram prender Jesus. E a nota aqui, queridos, no versículo 30 é belíssima, a nota que João traz para nós. Tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a hora. Queriam escrever a história do seu próprio jeito e tentavam parar o ministério de Jesus antes da hora estabelecida. Mas Deus tem um plano estabelecido e no tempo certo para todas as coisas. Eles tinham a intenção declarada de matar o Senhor da glória, mas o que aconteceu? Olha aqui, queridos, uma invisível restrição vinda do alto. Eles não tinham poder de parar Jesus. Adiante, um pouco mais à frente, João houve um diálogo entre Pilatos e Jesus. E quando nós olhamos, Jesus mesmo coloca que Deus o entrega. Sabe, queridos, ninguém pôs a mão nele porque ainda não era chegada a hora. Viver na incansável tentativa de obter e manter o controle sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre os planos de Deus, achando que você pode controlar ou dosar o tempo de Deus. E assim como viviam os moradores de Jerusalém, tudo isso vai fazê-los secar a sua alma no desespero, na ansiedade, no medo sem cura. Quando acordarem vai ser tarde demais. Os versos 31 a 36, Jesus expressa isso. Sabe, queridos, quantas pessoas hoje em dia estão vendo a sua alma secar, mas ainda querem fazer e controlar a Deus à sua maneira. Com frequência, queridos, o homem esquece que a verdade pode realmente ser descoberta cedo ou tarde, e que são confrontados por esta verdade. Pode haver convicção de pecados, reconhecimento da sua ignorância, anseio por paz, inquietação pelo céu, temores tanto quanto ao inferno, mas tudo isso pode ser tarde demais. Hoje é o tempo do arrependimento, é hoje que o Senhor convida. E o que é interessante aqui, queridos, é que a semelhança daquela multidão, assim somos nós, e nós temos que tomar muito cuidado para não ser levado pela obstinada cegueira da incredulidade e a incansável tentativa de controlar e escravizar os outros. Porque nessa tentativa de controlar e escravizar os outros, na verdade nós estamos nos escravizando e nós estamos morrendo cegos. Esta multidão estava diante do Senhor da glória, mas infelizmente ao longo da sua vida o único desejo era matá-lo, eliminá-lo, porque ele diz a verdade. E a verdade confronta. Mas então, queridos, nós chegamos a um ponto essencial nesse texto. Mate sua sede. E Jesus aqui está oferecendo da água da vida. Sabe, queridos, o que significa? A partir do versículo 37... No último dia da festa, o grande dia antes, Jesus se levantou e disse: se alguém tem sede, venha e beba. O que significa vir e beber? Como matamos nossa sede? E rapidamente, eu gostaria de falar como você pode matar a sua sede. À luz desse texto, como podemos matar a nossa sede? Ele diz que aquele que beber, rios brotarão do seu coração. O Espírito Santo, o testemunho das Escrituras brotarão no seu interior. Mas como? Em primeiro lugar, queridos, quem tem sede. O verso 37 começa com esta expressão: quem tem sede,
venha a mim e beba. Nós podemos observar pelo menos 3 coisas maravilhosas implícitas nestas palavras: quem tem sede, venha a mim e beba. Primeiro, queridos, a água é de graça. A única condição é que a pessoa deve atender para poder beber e sentir sede. A única condição é sentir a sede. Os irmãos sabem que eu bebo muita água, né? Pelo menos na ministração da palavra, tanto tempo eu estou bebendo água, eu morro de sede. É possível que você também beba muita água e deve beber. Veja que o texto diz: quem tem sede, essa é a condição. A ação que se requer de quem tem sede é sentir, para que ele venha a beber. Simplesmente assim, queridos, apenas sentir, vir e receber da graça. Não se requer que primeiro adquira-se o direito de vir e beber, nem que se mereça. Não é algo imposto, a água é de graça. Mas é necessário ter sede. Quem sente sede, quem reconhece a sua própria sede, é convidado a vir e beber, é de graça. Você tem sede de Deus? Mas segundo, queridos, a alma humana tem sede. Sabemos que Jesus não está falando da sede física. Isso está claro aqui, de fato, que ele está dizendo que a alma sente sede. Certa vez um homem construiu celeiros maiores, e ele diz: agora eu posso descansar e construir celeiros maiores, porque ele tinha todas as bens. E Jesus diz para aquele homem louco: esta noite pedirão a sua alma. E o que tens preparado para quem será? A alma daquele homem tinha sede nas suas posses, mas essa matéria não pode saciar a nossa sede. Muitas pessoas têm sede hoje de poder, de sexo, de prazer, de dinheiro, de aceitação, de beleza externa, mas são ocas por dentro, estão sedentas. O seu corpo foi feito para viver de água, a sua alma foi feita para viver de Deus. Assim como o seu corpo necessita da água física, a sua alma necessita de Deus. Essa é a coisa mais importante a saber de si mesmo. Eu não posso viver sem Deus. Você foi feito para viver de Deus. Você tem uma alma, um espírito. Existe algo em você que é muito mais do que um corpo, que só encontra a plena realização para matar a sede em Deus. Mas ainda, queridos, falando aqui de quem tem sede, venha e beba, além de perceber que a condição é quem, no sentido de ter sede, é entender que esta sede não é a sede física, é a sede da alma. Precisamos também entender, queridos, que a palavra sede aqui, está implícito na palavra sede, está dito que o que Jesus oferece satisfaz. Sabe, meus irmãos, o objetivo de toda a teologia, de todo estudo, de todo aprendizado bíblico, de toda pregação, é oferecer um delicioso banquete que satisfaz, que você come com alegria, que você guarda, que você é alimentado, é fortalecido. É triste perceber que muitas pessoas hoje em dia estão saciando a sua sede com líquidos que são malefícios, que são danosos para a sua alma. É triste ver que muitas pessoas que se dizem crente estão bebendo da água do budismo, do islamismo, de outras e outras práticas religiosas abomináveis aos olhos do Senhor. É triste perceber que hoje em dia há muitas pessoas que se dizem crente estão bebendo de uma água que não é a água que Cristo oferece, e por isso estão secas, sem água. O objetivo, queridos, é beber da água pura que Jesus tem a oferecer. É isso que nós temos nesta palavra sede. A água é de graça, a alma tem sede,
e somente Jesus pode saciar esta sede. Quem tem sede, venha. Mas veja que ele diz: não venha a uma igreja, não vá a uma religião, venha a uma pessoa, venha a mim e beba. Jesus, quando disse para aquela mulher samaritana, ele disse: mulher, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Quem tem sede? Essa é a primeira questão. Segunda questão que nós devemos destacar é a expressão: venha a mim e beba. Veja, reafirmando aquilo que eu acabei de dizer, queridos, Jesus é o que nós bebemos. Venha a mim e beba. Não é o que Jesus tem algo que a nossa alma precise. Ele é o que nós precisamos. Não é Jesus que vai nos dar alguma coisa. Não é o gênio da lâmpada. Não é aquele que vai ser para satisfazer os nossos caprichos do dia a dia. Não, é o Jesus que vem saciar. É Ele, a religião pura, sem mácula, é Jesus. Ainda, queridos, a alma pode beber, ela pode engolir. Obviamente, Jesus está falando espiritualmente, não materialmente. Quantas e quantas pessoas estão buscando Jesus pelo material? Venha para a igreja, seus problemas acabaram. Olha, um carro do ano, é isso, é aquilo lá, porque quando eu dei uma oportunidade para Jesus, minha vida mudou. Ele não precisa da nossa oportunidade, Ele não precisa de nós. O convite da graça, é você que precisa. Mas ainda, queridos, esse vir e beber são o que significa crer em Jesus. Crer em Jesus. Quem crer em mim, essa é a última frase. Observe aqui no versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Fazendo um paralelo aqui, no capítulo 6, no verso 35, Jesus disse assim: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Em outras palavras, aqueles que creem em Jesus, ou crer em Jesus, significa vir, comer e beber de uma forma que satisfaça profundamente a alma. Mas aí tem uma promessa, caminhando para o fim aqui, queridos. Tem uma promessa maravilhosa: do seu interior fluirão rios, ou brotarão rios de água viva. O ponto do texto é destacar o nosso ser interior, nossas entranhas, a parte mais profunda do homem, que na Bíblia, acredite, chama-se barriga, ou entranhas, ou coração, alma, o espírito. E o que significa isso? Quando você vem a Jesus e bebe dele, você não bebe apenas uma bebida, mas recebe uma nascente, um manancial, uma fonte, um poço dentro de você. Você recebe Jesus. Sabe, queridos, rios de água viva brotarão, porque o Criador dos rios estará em você, dentro de você. Essa é a questão. Você nunca mais precisará procurar uma fonte que satisfaça a sua alma. Cada rio que precisa fluir para a alegria de sua alma fluirá de Jesus. Tudo que você precisa já está em você, fluindo. Não é gotejando, não é algo pingando, não é fluir de um rio. João Calvino, comentando este versículo, ele escreveu algo belíssimo. Ele diz assim: rios, estando no plural, eu interpreto como denotando as diversificadas graças do Espírito, as quais são necessárias para a vida espiritual da alma. Em resumo, a perpetuidade, bem como a abundância, tanto dos dons como das graças do Espírito, são aqui prometidas a nós em perpétua abundância. E de fato, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em Jesus Cristo.
Mas aí, queridos, o verso 39 nos diz assim: isto ele disse a respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Houve uma experiência com o Espírito que não pôde ser desfrutada até que Jesus morresse pelos nossos pecados, até que Jesus ressuscitasse triunfante sobre a morte e subisse à direita do Pai em glória. Ou seja, a experiência de comunhão com o Espírito do Cristo ressurreto e glorificado, essa comunhão é o que o Pai dá a todos os que creem. Nós estamos em comunhão com Deus. A presença e o poder e a comunhão do Espírito do Cristo ressuscitado e glorificado. E, queridos, é entender isso. Aqueles que estão em Cristo têm o Espírito de Deus. E como diz Romanos 8, 9, vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não lhe pertence. Mas o nosso texto, queridos, mostra que isso não é produzido pelas palavras meramente de Jesus, ou meramente falada por falar. É a palavra viva do Cristo, do nosso Salvador. O verso 38 diz que há um testemunho das Escrituras. E é interessante, queridos, que parte das Escrituras declarar isso. Há vários textos no Antigo Testamento que apontam para esta realidade. Eu gostaria de destacar apenas um, para a gente terminar aqui. Isaías capítulo 58, verso 11: o Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará as suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte que não para de jorrar. A implicação dessa promessa é realmente maravilhosa, ou seja, Deus falou dessa realidade centenas de anos atrás e que se cumpre em Jesus Cristo após a sua morte, ressurreição, glorificação, e nós estamos aqui, tempos depois, movidos pelo Espírito de Deus, guiando a nossa vida, vivendo em meio a uma pandemia, em meio às dificuldades, mas confiantes de que de seu interior fluirão rios de água viva. O profeta Jeremias diz: bem-aventurado o homem que confia no Senhor, é como a árvore que estende as suas raízes junto aos ribeiros de água e não fica preocupado quando vem o calor, a sua folha permanece sempre verde. Mate a sua sede. Eu concluo, queridos. Deus planejou que Jesus ficasse ali em Jerusalém e falasse para aquelas pessoas: quem vem a mim, quem beber da água que eu lhe ofereço, nunca mais terá sede, e do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor planejou que neste dia eu estivesse aqui dizendo para você: quem beber de Jesus, da água que ele oferece, nunca mais terá sede. Virão as dificuldades, mas ele continuará de pé. Por isso, beba, beba. E como ovelhas cansadas, procuramos por uma fonte, como crianças perdidas, procuramos por um lar. Há um desejo pela presença daquele que nos criou para si. Então, por que hoje não clamamos dizendo: Senhor, dá-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede? Senhor, eu quero beber desta água, eu quero para que do meu interior fluam rios de água viva, para que eu manifeste a tua glória aqui e em todo lugar e possa te adorar por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor fale aos nossos corações. Vamos orar. Feche seus olhos. Sabe, às vezes nós levamos a vida com sede, lutando pela aceitação dos homens, por amores, por coisas,
saciar a nossa vida com coisas que são materiais, mas que não podem nos saciar. Sentimos a tristeza, o peso em nossos corações. E o que fazer? Será que nós vamos fazer coro com a multidão daqui, do contexto de Jesus, que ao serem confrontadas pela verdade se enfureciam e queriam a morte de Jesus, porque se nós matarmos a religião, se nós matarmos Jesus, se nós tirarmos Deus do centro, aí a gente pode fazer o que quiser? Será que nós vamos continuar levando a vida como uma terra árida, seca, tendo a água que é Jesus? Não. Ele diz, no último dia da festa, no ápice, quando todos ali talvez estivessem já se preparando para ir embora, era a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. Eles estavam louvando a Deus pela colheita, talvez estavam agradecendo por muitas bênçãos externas que Deus havia mandado, mas o coração estava seco. E quanta gente está vivendo assim hoje? Quanta gente hoje está vivendo com medo do coronavírus, mas não tem medo de padecer a eternidade inteira no inferno. Meu convite para você nessa noite: arrependa-se, beba da água que Jesus tem para te oferecer e seja saciado por Ele, do seu interior, através da obra do Espírito. Isso é a profecia das Escrituras. Fluirão rios de água viva, e o Senhor te encherá continuamente e fartará a sua alma até em lugares áridos. Vamos orar? Deus, eu preciso desta água. Eu te louvo porque esta água está disponível de graça. Ela não pode ser manipulada, ela não pode ser vendida, é oferecida pela graça de Deus. Oh Pai Celeste, há tantas pessoas hoje que estão sedentas, tendo a água da vida. Há tantas pessoas hoje que estão cegas pela ignorância. Há tantas pessoas hoje que estão vivendo, tentando controlar as circunstâncias, mas ao invés de controlar, estão sendo controladas e escravizadas. Que hoje haja libertação. Que hoje possamos desfrutar deste rio de água viva que o Senhor tem para nos oferecer. Dá-nos, Senhor, desta água, porque sabemos que nunca mais teremos sede se bebermos da água verdadeira, que é Jesus Cristo. Nós oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, derramando sobre vós rios de água vivas, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém, Jesus. Meus amados irmãos, chegamos ao fim do nosso culto nessa noite. Que Deus continue falando ao seu coração. Que você tenha uma excelente semana e desfrutando dessa presença do Senhor. Como eu disse, hoje eu fiz questão de gravar, de fazer esta transmissão aqui da igreja, do púlpito da IPJ. Coração aberto por demais. Deus sabe quanto eu tive que lutar com as emoções ao entrar aqui, ao preparar todo este momento. Mas tudo isso eu não faço por causa dos irmãos. Eu faço por causa de Deus, da glória dEle. E a gente tem que sempre buscar fazer o melhor para a glória do Senhor. Meus queridos irmãos, que Deus os abençoe. Não desanimem da fé. Não desanimem da jornada. Não desanimem das suas obrigações como crentes, de manter a igreja, doando uma cesta, o alimento, seus dízimos e ofertas, a comunhão com os irmãos, mandando uma mensagem, ligando para os irmãos, mesmo que distantes como nós estamos. Não desanime de participar dos cultos, ainda de forma das transmissões.
lembrando de que nós estamos aqui apenas por um breve tempo, de que logo nós estaremos todos juntos eternamente. Quero dar apenas um aviso. Essa semana, no dia 28, às 19h30, nós teremos uma live pelo Dr. Carlos, promotor da Vara da Infância e Juventude aqui de Jaboticabal, falando um pouco sobre apadrinhamento afetivo, um gesto de carinho que transforma vidas. Ele vai falar um pouco, explicar como funciona o apadrinhamento afetivo, onde você pode levar as crianças, ou a criança e adolescente, os maiorzinhos, para o seu lar, e ali no final de semana poder dar amor, carinho, tudo isso tendo todo o suporte. Ele vai explicar nesse dia, tá bom? Então, eu tinha falado com ele que ia transmitir aos irmãos, e estou aqui transmitindo, dia 28, pela TV Câmara da nossa cidade, ou www.jaboticabal.sp.leg.br. Queridos, que Deus abençoe, que o Senhor dê uma semana maravilhosa a todos. Fiquem com Deus e que em breve estejamos juntos aqui na igreja, juntos, louvando, exaltando o Senhor. Deus abençoe. Tchau, meus irmãos. Fiquem com Deus.